Abra então a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O texto diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, e depois a lista continua dos lugares por onde eles passaram, e nós vamos ler só até aqui. Aqueles de vocês, eu quero crer que a grande maioria que já fizeram, o nosso curso de membresia, esse é o assunto que inegociavelmente a gente sempre aborda, porque é parte da visão da igreja. Nós temos uma declaração de visão que fala a respeito da nossa meta e objetivo de sermos uma crescente comunidade de discípulos, com viver santo, que se reúne no templo e nas casas para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. E essa visão de ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo, é, na verdade, algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração antes de começarmos a primeira das nossas igrejas, a comunidade Alcance lá de Irati. Eu me lembro de um tempo onde eu tinha conversado com o pastor Harold, com quem trabalhei 12 anos, 9 só no Ministério Pastoral lá em Guarapuava. E quando foi chegando esse momento do nosso envio para Irati, para começarmos a igreja, eu um dia sentei com ele e falei: Harold, quero te prometer uma coisa. Eu só vou errar erro novo nessa nova fase. Falei: não posso te prometer que eu não vou errar, porque a gente é falho, é limitado, mas falei: a minha promessa para você é a seguinte: só vou errar erro novo. Porque aqueles que nós já erramos antes, já aprendemos com ele, com esses erros, eu garanto para você que nós não vamos ficar repetindo. E a gente riu com aquela declaração e, apesar de ter um tom de brincadeira, havia muita seriedade por trás daquela frase. E eu lembro que eu separei um tempo de rever tudo aquilo que eu acreditava a respeito de igreja, de ler e reler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, várias vezes, de reler muitos dos bons livros que me abençoaram ao longo dos anos, ajudando a entender a igreja. E eu comecei a rever tudo, dizendo: Deus, eu quero entender aquilo que talvez a gente não esteja dando a devida ênfase, ou aquela peça do quebra-cabeça que não está no devido lugar. E uma das primeiras coisas que o Senhor falou ao meu coração, que passaria a nos nortear como igreja, foi essa verdade do que eu quero chamar das 3 áreas de serviço, ou das 3 áreas de trabalho ou ministério que a igreja tem para exercer. Isso não deve ser confundido com os 5 dons ministeriais lá de Efésios capítulo 4. Ali estamos falando de dons ministeriais. Quando eu falo de ministério, estou falando do serviço, de uma forma geral. Nós podemos dividi-los, e esse texto é muito claro, em 3 áreas. Em primeiro lugar, nós lemos no versículo 2 que eles estavam servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor. Eles estão jejuando, eles estão num período de oração, de adoração, para ministrar ao Senhor. E aqui a gente vê o primeiro nível de ministério. Mas o Espírito de Deus se move entre eles. O texto diz: disse o Espírito Santo. Eu não acredito que o Espírito Santo apareceu materializado como uma pessoa para falar. Normalmente, a forma como ele fala, nós aprendemos lá em 1 Coríntios 12, é por meio de uma palavra profética. Aliás, a definição de profetizar é falar por outro, é falar pelo Espírito de Deus. Então, provavelmente ou pode ser até que mais de um deles se levantam e trazem uma palavra da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Aqui nós temos o segundo nível de serviço ou ministério, que é o que nós classificamos do ministério aos santos. É quando ministramos uns aos outros. E em terceiro lugar, nós vemos o envio acontecendo para que a obra missionária agora seja realizada. Pela primeira vez na história da igreja, podemos dizer que eles vão viver missões intencionais. Porque o que a gente tem antes disso dá para classificar como missões acidentais.
A igreja, fugindo da perseguição, foi pregando o evangelho fora de Jerusalém. Mas não fizeram isso debaixo de planejamento, orientação de Deus, fizeram no susto, por acidente. Na hora de correr, salvar o couro, né, esses crentes começaram a pregar o evangelho por onde estavam fugindo. Mas pela primeira vez, agora debaixo de planejamento, não meramente humano, mas de Deus, a obra missionária está se estabelecendo, se expandindo. O evangelho será levado para todo o mundo. E aqui nós temos o terceiro nível de ministério, a terceira dimensão de serviço, que é o que nós chamamos do ministério ao mundo. O que eu quero compartilhar hoje é a resenha daquilo, né, que tem sido a nossa visão nesse sentido, a visão do ministério ao Senhor, aos santos e ao mundo. E esse é o tema da minha mensagem hoje, ao Senhor, aos santos e ao mundo. Nós precisamos entender que a Bíblia está nos apresentando desse texto não apenas as três áreas, mas ela também nos apresenta aquilo que eu quero classificar de uma ordem. Eu não sei você, mas eu cresci dentro da igreja e cresci ouvindo que a tarefa mais importante da igreja era o evangelismo. Eu quero te mostrar que não necessariamente nós temos uma diferença de grau de importância, mas quando falamos de ordem, o evangelismo ele aparece aqui em terceiro lugar, não em primeiro e nem tampouco em segundo. Nós precisamos entender que não se trata de escolher o que é mais importante, nós precisamos das três coisas. Não dá para dizer, olha, não, a nossa igreja entende que mais importante é ministrar ao Senhor, então a gente só vive disso. Não, a nossa igreja aqui acredita que é ministrar aos santos, a gente só vive disso. Não, a nossa acredita que é ministrar ao mundo. Nós não temos direito de escolher, nós temos a responsabilidade de funcionar nas três áreas. Por favor, diga amém. Aliás, eu gosto de dizer que uma igreja ela pode ser vista num cenário onde nós temos exatamente esses três ambientes. Quando você lê o Evangelho de João no capítulo 12, você percebe uma cena interessante acontecendo lá em Betânia, quando Jesus se hospeda na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. A palavra de Deus diz que naquele cenário a gente encontra a adoração de Maria, que derrama aquele perfume precioso. Mas a Bíblia diz que Marta estava servindo. Você encontra ali também o serviço de Marta. Mas a Bíblia diz que os judeus vinham até aquele lugar para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Eu acredito que essa é uma boa definição de igreja. Um ambiente onde nós temos a adoração de Maria, o serviço de Marta, mas também temos o testemunho de Lázaro. Onde as pessoas podem ver nas nossas vidas a evidência daquilo que o Senhor Jesus fez e são atraídas para o mesmo Senhor Jesus que fez algo nas nossas vidas. Então, não se trata de escolher entre uma coisa ou outra, mas o que eu quero te mostrar é que a Bíblia está apresentando uma ordem. E é muito importante que a gente entenda essa ordem. Quando o Senhor Jesus foi indagado a respeito do maior mandamento, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, dá uma olhadinha comigo, Marcos 12, no verso 30, a resposta que Jesus dá é a seguinte, vou começar já no 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Essa palavra principal, ela fala de algo que é primeiro no tempo ou lugar. Ela fala, né, e algumas traduções optaram pelo primeiro, outras optaram pelo maior. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. O Senhor deixou claro qual era o maior mandamento. No entanto, na hora de responder o maior mandamento, ele fatia o mandamento em dois. Ele apresenta o primeiro e ele apresenta o segundo. Ao classificar em primeiro e segundo, ele fez uma distinção, né? Se não de importância, no mínimo de ordem. E ele diz, não tem nada maior do que estes dois. Agora, entre esses dois, tem o primeiro e tem o segundo. O resto caiu nessa classificação para trás deles. O Senhor Jesus nos mostra que amar a Deus, aquilo que da nossa parte se dirige diretamente ao Senhor, ainda vem antes, é uma responsabilidade primária em relação a amar ao próximo como nós nos amamos. Novamente, nós não estamos diante de uma escolha, é esse ou aquele que a gente faz. Nós temos as duas áreas, o
mandamento de amor vertical para com Deus, o mandamento de amor horizontal, amar o próximo como eu me amo, mas nós temos uma ordem. Jesus diz, primeiro, amar a Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma, entendimento e forças, e ao próximo como você se ama. Ou seja, você transborda o amor, o mesmo amor que você já tem para com você mesmo. Eu quero que a gente possa olhar para isso como uma ordem, porque quando a gente olha para esse princípio, obviamente, a gente pode dizer que quando o assunto são as 3 áreas de serviço e ministério, o ministério ao Senhor, ele vem em primeiro lugar. Eu quero te mostrar daqui a pouco, em vários textos na Bíblia, que o ministério ao Senhor, ele vem nessa ordem em primeiro lugar. Depois, o ministério aos santos, nós podemos classificá-lo em segundo lugar. E em terceiro, não por não ser importante, mas porque nessa ordem se tornará uma poderosa consequência. Então, o ministério ao mundo. É muito importante que a gente consiga compreender isso, porque mesmo quando falamos de igreja, assim como eu tenho que amar o próximo como eu me amo, nós precisamos entender a responsabilidade da igreja de amar os de fora da mesma maneira como a gente ama os de dentro. Porque em alguns lugares, querido, se fala tanto de amor ao perdido e pouco de amor a Deus ou de amor de um para com os outros. Nós não temos que escolher quem amar, nós vamos ter que amar a Deus, nós temos que nos amar, nós temos que amar os de fora, mas nós precisamos também entender essa ordem. Quando a gente reconhece que Deus estabeleceu um padrão, algo que nós podemos chamar aqui de uma ordem, não só que as 3 coisas têm que acontecer, mas que há o que eu poderia classificar de uma sequência. Isso às vezes choca alguns, porque muitos de nós fomos treinados a colocar o não crente na frente do crente. Quase como se a gente diz, já que nós estamos garantidos, a gente se relega a um último plano e aqueles que ainda não foram salvos é que precisam ser alcançados. Obviamente, há verdade nessa afirmação. Isso não significa que a nossa responsabilidade para com os de fora, ela tem que funcionar em detrimento da responsabilidade para com os de dentro. Dá uma olhadinha comigo no livro de Gálatas, no capítulo 6, e no versículo 10. Gálatas, capítulo 6, verso 10. O texto diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos. Repita comigo, a todos. Não, com mais ânimo, vamos lá, a todos. Agora, olha o que ele diz, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos a responsabilidade de praticar o bem com todo mundo. Praticar o bem é uma ordenança de Deus. No entanto, a Bíblia diz, principalmente, uma outra versão diz, mas primeiramente. Uma outra ainda diz, especialmente aos da família da fé. Outra versão diz, aos domésticos da fé. O que a Bíblia está dizendo, querido? Que não seria algo muito coerente a gente se dispor a amar os de fora sem que a gente ame os de dentro. Até porque o padrão que nós vemos o Senhor Jesus estabelecendo é que depois de Deus em primeiro lugar, a gente ama o próximo como a gente se ama. Não necessariamente mais do que a forma como nós nos amamos. E eu percebo que, de acordo com essa mesma declaração de Jesus, nós temos afirmações na Bíblia, na palavra de Deus, sobre esse trato. Eu não quero aqui, de forma alguma, te levar a pensar o contrário. Que a nossa responsabilidade com quem não foi alcançado, não foi salvo, é mínima. Eu não estou mudando, a dimensão de responsabilidade, mas nós precisamos definir uma ordem. Porque a falta de entendimento dessa ordem tem criado uma bagunça. Então, por exemplo, quando nós não entendemos que o ministério ao Senhor vem em primeiro lugar, nós vamos ter algumas coisas trabalhando contra nós, até na missão de conseguir alcançar os que estão de fora. Se você olhar para as maiores igrejas do mundo, e quando eu falo maior, estou falando daquelas que numericamente cresceram, que realmente têm demonstrado uma enorme frutificação no sentido de estar salvando gente. Quando você olha para as maiores igrejas do mundo, você vai perceber uma coluna muito forte, que é comum em todas elas, o ministério ao Senhor. Você olha, por exemplo, uma igreja do pastor Cho na Coreia, e você percebe que ele edificou como algo, que eles tratavam como o mais valioso e importante fundamento deles. Uma vida e um ministério de oração, ministério ao Senhor.
Mas às vezes você olha outras igrejas que, embora elas dão ênfase à oração, elas têm uma ênfase muito forte no louvor e adoração, que também é parte do ministério ao Senhor. Nós percebemos que muitas vezes essas igrejas, elas cresceram não apenas porque eram gente que saía à rua falar de Jesus, porque encorajava o seu povo a falar de Jesus, mas porque em primeiro lugar eles valorizaram aquilo que é o maior e o verdadeiro atrativo para qualquer pessoa, que é a presença de Deus. Eu citei o texto de João 12, dizendo que as pessoas vinham para ver Lázaro, mas interessante que a Bíblia diz que vinham para ver não apenas Lázaro, mas o Jesus que havia ressuscitado Lázaro. Porque o atrativo, querido, nunca é só o que aconteceu na nossa vida, mas é a pessoa que realizou isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando eu e você olhamos nessa perspectiva, querido, não dá para aceitar algumas conversas que elas já são históricas rodando no meio da igreja. Como, por exemplo, alguns pregadores têm a mania de dizer que o que de mais importante nós temos no culto é a pregação da palavra. E eu questiono, mesmo sendo um pregador da palavra, mesmo sendo o meu ministério. Eu questiono, de onde foi que nós tiramos essa ideia? A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Ele não exaltou só a sua palavra, ele exaltou também o seu nome. Eu acredito, querido, que a nossa maior responsabilidade, quando nos reunimos, é ministrar ao Senhor. O tempo que nós temos, seja de adoração, seja regado junto com oração, e nós começamos exatamente nessa ordem, ele nos leva a atingir aquilo que é primário. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi gente dizendo que ele calculava de meia hora a 40 minutos para chegar atrasado intencionalmente no culto, porque diz, eu quero chegar depois da cantoria. E dói, não só meu ouvido, dói meu coração ouvir esse tipo de declaração. Porque se a pessoa está dizendo que aquilo é meramente cantoria, significa que ela não entendeu o que é que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo e nem tampouco para quem nós estamos fazendo. E vou te dizer mais, querido, se tiver que escolher uma coisa só, nosso culto ele poderia se concentrar inteiro em ministrar ao Senhor. Eu preferia dispensar a ministração da palavra do que dispensar o louvor e a adoração. Porque ele é o centro, ele é o foco, ele é o atrativo, ele é a razão de tudo. Tudo converge nele. E nós precisamos entender, querido, que nesse ambiente de adoração, a gente não está simplesmente, vamos cumprir um protocolo, uma rotina. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando, louvando a Deus de todo o coração. Enquanto eu e você estamos ministrando ao Senhor, nós não estamos cumprindo apenas uma rotina. Há um resultado dessa nossa atitude de ministrar ao Senhor. É esse ambiente de ministração ao Senhor que propicia o quê? O mover do Espírito Santo. A Bíblia diz que lá em Antioquia, Atos 13, que nós lemos, eles estão ministrando ao Senhor em jejum. Disse o Espírito Santo, pensa num ambiente bom para o Espírito Santo se mover, é exatamente um ambiente de louvor e adoração. Porque quando Deus se torna o centro, nós criamos um ambiente para que Ele se mova. E quando o Espírito Santo se move, nós podemos ter o segundo nível, ou a segunda dimensão, o segundo passo dessa ordem de ministrações ou de serviços diferentes que nós temos que realizar. Que é quando nós começamos a ser fortalecidos, quando nós ministramos uns aos outros, quando nós somos encorajados, quando nós somos equipados. E qual é o propósito da gente ir a Ele, se encher dEle, ser fortalecido? Para que a gente tenha então o que descarregar na vida das pessoas lá do lado de fora. A palavra de Deus diz que Deus levantou ministérios na igreja, 5 ministérios diferentes. Efésios 4:11 diz que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. São os 5 dons ministeriais, os 5 dons da graça, nós chamamos e definimos. Qual é o propósito desses dons? Normalmente nós achamos o profeta profetiza, o mestre ensina, o pastor pastoreia e o evangelista evangeliza. E o apóstolo apostoleia. Mas a Bíblia diz que esses dons não foram dados só para que essas pessoas fizessem esse trabalho. O texto diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados?
para a obra do ministério. A gente se equipa aqui dentro para que a obra do ministério seja realizada lá fora. Então nós precisamos entender que até para que a igreja seja mobilizada para o lado de fora, ela primeiro precisa ser equipada, aperfeiçoada do lado de dentro. Então aqui, depois do ministério ao Senhor, que é oração e adoração, nós entendemos que esse segundo aspecto de sermos equipados, ministrados, fortalecidos, é o que vem na sequência antes de nos remeter para o lado de fora. Antes de nos levar para o lugar onde nós vamos não apenas realizar um trabalho, mas o que eu poderia chamar de um trabalho eficaz. Mas nós criamos alguns desses conceitos, como por exemplo, não, a palavra é mais importante que a adoração. O evangelismo é a tarefa número 1 da igreja. E muitas vezes, querido, nós não estamos cooperando com Deus da forma correta. Alguns parecem reconhecer como amado de Deus somente os perdidos. Mas ninguém deixa de ser amado de Deus porque se converteu. Ninguém deixou de ter importância aos olhos de Deus porque agora é parte da família da fé. E nós não podemos olhar e dizer, não, já alcançou o que precisava. Porque nós apenas começamos a experimentar parte daquilo que precisávamos. A salvação é um processo no qual eu e você precisamos continuar sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar, porque é nesse ambiente onde congregamos que nós admoestamos, encorajamos uns aos outros, a prática do bem, a andar no amor. Nós precisamos entender, querido, que não alcançamos tudo aquilo que precisávamos. Graças a Deus, já fomos introduzidos em algo poderoso, importantíssimo. Mas nós estamos dentro de um processo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 14, no verso 15, não faças perecer por causa da sua comida ou aquilo que você quer discutir como comportamento lícito ou não. E diz, aquele por quem Cristo morreu. Ele está dizendo, nós precisamos cuidar das pessoas que já foram salvas para que elas também não venham a se perder do nosso meio e voltar para o lugar de onde saíram. A necessidade de cuidado, de continuidade de tudo aquilo que começou, ela precisa ser, obviamente, reconhecida. E a gente tem que fazer uma distinção de valor, o valor de cada um e responsabilidade. Nós não estamos querendo dizer, por exemplo, a palavra de Deus diz, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Não adianta, irmão, eu sair alimentar os pobres, mas não dá de comer para minha casa. Isso não significa que eu não tenha a responsabilidade de ajudar o pobre. Mas essa responsabilidade, ela não pode suprimir uma responsabilidade primária, que começa pela minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu não sou responsável aqui dentro, não adianta eu tentar substituir isso ao cumprir a responsabilidade do lado de fora. Então, nós não estamos dizendo que os da família têm mais valor aos olhos de Deus do que os que não são da minha família e estão do lado de fora. Mas nós estamos discutindo responsabilidade. O valor, a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. O valor de todo mundo é o mesmo diante de Deus. Mas a responsabilidade que nós temos é diferenciada. A minha responsabilidade começa com a minha casa antes de se estender para o lado de fora. A responsabilidade da igreja começa com os da família da fé, da mesma maneira, antes de se estender para o lado de fora. Então nós não podemos ter uma conduta, porque de vez em quando chegam uns crentes, e eu não sei o que eles acham, o que eles pensam, mas tem uma turma que eles acham que tem solução para tudo. Eu só queria ver funcionando. Porque eles criticam tudo, todo mundo está errado, ninguém está fazendo certo, o padrão é esse. De vez em quando eu encontro um desses e falo, olha, faz funcionar, ensina a gente pelo exemplo. Porque falar é muito fácil. A gente quer ver a coisa funcionando. Então, assim, mostre, se torne o líder, se torne o revolucionário dos nossos dias, que vai mostrar que essa teoria é funcional e nós vamos atrás de você. Porque, irmão, só falar, ter ideia e sugestão é uma coisa. E muitas vezes as pessoas estão falando isso porque estão olhando apenas uma parte. Então, na cabeça de alguns, todo culto a mensagem tem que ser evangelística. Na cabeça de alguns, toda a célula, a conversa só poderia ser evangelística. Na cabeça de alguns, não existe mais nada além de evangelismo. E eu não quero dizer que ele não é importante, irmão, ele está na lista. Agora, isso não significa que nós vamos exaltá-lo a ponto de suprimir o resto. Porque ministrar ao Senhor continua sendo importante. Ministrarmos uns aos outros continua sendo importante. Mas alguns crentes, eles agem de uma forma que parece já alcançar o tudo. Eu não tenho que aprender mais nada, eu não tenho que ouvir ministração nenhuma, eu não tenho que receber nada de ninguém, eu só tenho que viver dando. Eu quero saber o que é que você vai ter para oferecer. Porque se nem eu e você, queridos, estamos crescendo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, tem que cuidar de ti mesmo e dos outros. Antes de cuidar dos outros, a gente se cuida. Ele diz,
porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós não estamos na missão de salvar só quem nos ouve. A gente tem que se salvar também. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu não posso negligenciar aquilo que eu preciso, senão eu vou me tornar ineficaz para oferecer aos outros o que eles precisam. E aí nós precisamos entender, querido, depois de reconhecer a importância da vida de oração que você tem que ter no dia a dia. Eu não estou falando só sobre culto. O que eu estou falando aplica no culto, aplica na célula, aplica no seu devocional. Ministério ao Senhor, oração e adoração. Item número 1, na nossa responsabilidade de serviço. Mas sermos ministrados através da palavra, dos dons de crescimento, do acompanhamento, do zelo, do cuidado, do discipulado. Ministério aos santos é a segunda coisa que nós precisamos. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para te ajudar a pensar. Quantos de vocês já têm mais do que 3 anos professando a fé em Jesus? Mais de 3. Levanta a mão, é bastante gente. Eu vou falar mais de 3, porque os com mais de 3 com certeza já passaram por crises que os outros ainda não. Você consegue lembrar de algum momento que você estava numa crise de fé com Deus, sem entender o que estava acontecendo, sem ter as respostas que você gostaria de ter? Você consegue lembrar de algum momento desse? Então visita essa memória, esse tempo da sua vida. Eu tenho alguns desses. E eu quero que você lembre quanta gente você ganhou para Jesus nessa época. É muito raro eu ouvir alguém testemunhar e dizer, não, essa foi a época mais frutífera da minha vida. Porque se eu e você não estamos bem com Deus, irmão, consciente ou inconsciente, a gente não se vê no lugar de oferecer ou transbordar para os outros. Agora, vamos além da crise com Deus. Vamos pensar numa crise que acontece com mais frequência. Na crise com os irmãos, com os brothers, com a família da fé. Porque a gente não briga, a gente só tem excesso de comunhão. Mas você estava azedo com alguém, ou com alguns, ou com quase todo mundo da igreja. Pode ser liderança, pode ser liderado, você está assim naquele momento, né, que o negócio não está legal. Quanta gente você se viu trazendo para a igreja? Pelo menos nesse período. Irmão, consciente ou inconsciente, a gente diz, o negócio está bom nem para mim, porque é que eu vou colocar alguém nessa encrenca? A verdade é que quando nós não estamos nem alinhados com Deus, nem uns com os outros, nós nos tornamos ineficazes para cumprir a nossa missão com os de fora. Quem está entendendo? Agora, irmão, olha, seja o momento ali onde você era recém-convertido, depois quando foi batizado no Espírito Santo, depois de um certo encontro, uma experiência com Deus, quando você está incendiado, ninguém te segura. Olha aquele momento onde você está sendo tão ministrado por Deus, que apesar de enxergar as dificuldades de relacionamento, as encrencas na vida dos outros, você está tão cheio do amor de Deus que você diz, ninguém é perfeito, nem eu, vamos embora, bola para frente, que atrás vem gente. Esse é o momento, querido, que talvez você vai encontrar na sua vida a sua maior produtividade. Nós precisamos entender que essa ordem, ela não trata da importância das coisas que fazemos meramente, mas daquilo que isso vai desencadear na nossa vida. Nos enchemos de Deus e da sua presença. Nós nos aperfeiçoamos, nos encorajamos, crescemos. Então a gente sai com tudo, cumprir o nosso papel e a nossa missão lá do lado de fora. Eu quero te mostrar algumas figuras bíblicas disso. Abre comigo Isaías no capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1 até o 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Guarde essa informação que é importante, ele está no templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Primeiro cenário, Isaías está onde? No templo. Fazendo o que lá? Piquenique? Como ele não é um levita, ele não pode ministrar ao povo. A única coisa que ele pode fazer, e a Bíblia mostra em outros lugares ele fazendo isso, é indo ao templo para orar, o que muita gente fazia. Além dessa dedução óbvia, nós percebemos o cenário de ministério ao Senhor acontecendo onde? A visão começa com os serafins em volta de Deus, sentado no seu trono, proclamando a santidade de Deus, um cenário de adoração santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O primeiro destaque que nós temos aqui é o ministério ao Senhor. Agora, qual a consequência, querido, de nos expormos a essa presença? É o ministério aos santos. É quando Deus, de forma direta ou indireta, que Ele usou um anjo no dia a dia das nossas vidas, Ele usa a minha, a sua vida também para ministrarmos uns aos outros. Qual é a consequência direta? Isaías enxerga a sua miséria, enxerga que mesmo trabalhando, sendo já útil para Deus, ele ainda precisa ser aperfeiçoado. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou nivelado com todo mundo, sou farinha do mesmo saco, a coisa está ruim para o meu lado. Quando ele reconhece isso, a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa do altar e toca na boca dele. Diz, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi removido. Qual o segundo cenário que nós temos? O santo sendo aperfeiçoado. Para só depois disso, ele ouvir a voz de Deus dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque Deus está dizendo que quando você se enche da minha presença, se permite ser aperfeiçoado, eu posso te mandar para o lado de fora, porque você vai ser muito útil nas minhas mãos. Vamos continuar olhando isso na Bíblia para te mostrar que não é coincidência, é um padrão. Dia de Pentecostes. A palavra de Deus diz em Atos 1,14 que todos estavam reunidos no cenáculo e perseveravam unânimes em oração. O que eles estão fazendo em primeiro lugar? Ministério ao Senhor. Qual a consequência disso? Atos 2, de 1 a 4. Veio sobre eles o Espírito Santo. Cada um deles foi cheio do Espírito Santo. Deus está fazendo o quê? Aperfeiçoando os santos. Qual o resultado final de tudo isso? O apóstolo Pedro se levanta, prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem no primeiro apelo da história da igreja. Nós temos a reprodução de algo que eu vou repetir, é um padrão. Quando a Bíblia fala da vida da igreja, em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, a palavra de Deus nos apresenta uma visão extraordinária da forma como eles estão vivendo a fé. E a Bíblia diz o seguinte, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Perseveravam no templo, louvando a Deus, não só no templo, como também nas casas. A Bíblia fala não só desse cenário de ministério ao Senhor, que é apresentado de uma maneira muito clara. Fala da maneira como eles tinham comunhão e ministravam uns aos outros. A palavra de Deus nos fala ainda em terceiro lugar, que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Olha esse versículo 47, ele define tudo. Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo, porque a consequência é algo que começa a acontecer entre o povo. E dia a dia Deus vai acrescentando aqueles que estão sendo salvos. Abre comigo a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Paulo diz assim, antes de tudo, repita comigo, antes de tudo. Vira para alguém ao seu lado, fala para ele, antes de tudo. E diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando Paulo diz antes de tudo, ele está dizendo, prioridade número 1 da igreja, oração. Você entende que antes de tudo é antes de tudo mesmo? Então oração, que é ministério ao Senhor, vem antes de evangelismo.
Oração, que é ministério ao Senhor, vem antes do aperfeiçoamento dos santos. Antes de tudo, oração. Por que a gente tem que gastar tempo nesse ministério ao Senhor? Porque isso traz uma consequência sobre a vida dos que estão ministrando. Para que tenhamos vida mansa, tranquila, para que essa perseguição cesse, para que a nossa condição de vida mude como resultado do primeiro nível de ministério. Nós seremos abençoados com isso. Agora, por que a gente quer esse interesse de ser abençoado? Para que a gente possa fazer direito o nosso papel, porque Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se a gente não ministrar ao Senhor, se a gente não colher as consequências do ministério ao Senhor, que é aquilo que nos toca como igreja, nós não estaremos aptos para cumprir o papel de levar todo mundo do lado de fora a ser salvo. À medida que nós vamos olhando para as Escrituras, isso se torna para mim, eu repito, um padrão. E quando a gente entende o padrão, nós estamos diante de algo que a gente tem que definir e reconhecer como princípio. E se é princípio, não tem como eu e você driblar. Se é princípio, não tem como eu e você ignorar isso. Vamos pensar, querido, na melhor forma de você começar o seu dia. Tirando um tempo devocional com Deus já pela manhã. Tendo um momento de oração e adoração. Mas depois de ministrar ao Senhor, você também precisa de aperfeiçoamento. Então você precisa de um tempo se enchendo da palavra. Raramente você vai se flagrar num dia falando muito de Jesus, sem ter começado, gastando tempo, ministrando ao Senhor em oração, adoração, ou sendo ministrado por Ele, se enchendo da palavra. Raramente você vai cumprir o seu papel do jeito como deveria, sem ter passado por esses estágios antes. Eu acredito que isso é algo muito simples, mas que a gente negligencia demais. Todo dia um irmão falou para mim, ô pastor, não dá para a gente reunir a célula só para fazer uma confraternização? Não. De vez em quando a gente faz reuniões extras para isso. A gente marca um momento para isso. Mas tem que ter ministério ao Senhor. Não pode ser só os santos se aproveitando, se curtindo um ao outro, né? Que bom essa companhia, como a gente é encorajado. A gente também tem que ter um ambiente onde o não crente possa ser convidado. Então, quando a gente diz, ei, meu querido, não pode ser 2, 3 horas de reunião de célula. Porque, por mais que você esteja, talvez, adorando, se enchendo de Deus, do Espírito Santo, tendo os dons de operação, se você tiver um ambiente onde aquele que precisa ser evangelizado, aquilo para ele não é atrativo, nós estamos comprometendo a outra parte. Agora, não significa que a conversa da célula tem que ser só o evangelismo de quem está chegando. Mas Paulo diz, se todos vocês começarem a falar em línguas e entrarem no meio de vocês, os incrédulos, não vão dizer que vocês estão loucos? Jesus disse, sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Nós somos faladores de línguas, aleluia. Mas a gente não tem que assustar o incrédulo com isso. E eu vejo de vez em quando alguns que não entendem quando a Bíblia diz, portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. O cara nunca botou o pé na igreja, que é uma oração, alguém bota a mão na cabeça dele e começa a falar uma língua que o outro não entende. Irmão, não sei você, eu teria saído correndo. Então nós queremos um ambiente onde todas as 3 coisas possam acontecer. E para que as pessoas sejam salvas, querido, a gente não precisa só ter o tempo todo uma mensagem evangelística. Se nós tivermos um ambiente de adoração e oração, de aquela presença vem, as pessoas nem conseguem entender o que está acontecendo, mas elas são ministradas. Irmão, eu comecei a fazer algumas pesquisas há um tempo atrás nas nossas igrejas, e eu, como pregador, fiquei frustrado. A maior parte das pessoas que entregou a vida a Jesus, que decidiu ficar na igreja, que voltou a outra reunião, se não entregou na primeira, a gente diz, o que mais mexeu com você? A música. E às vezes o cara não estava nem entendendo o que a gente estava cantando, porque a gente canta umas músicas que é difícil de compreensão para o não crente. Um cara falou, foi quando cantou aquela música com aqueles monte de nome estranho, que falava todos os nomes de Deus em hebraico. O cara não sabia nem o que a gente estava cantando. E diz, mas eu senti algo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós estamos num momento como esse, doutrinando a igreja, capacitando você a viver a vida cristã dentro do padrão de Deus, dentro do trilho de Deus. E tem alguém ouvindo e ele não entende o que é que está acontecendo dentro dele. Porque a palavra tem o poder, debaixo da ação do Espírito Santo, de mexer no coração das pessoas. A gente não tem que ser só emocional e nem só todo domingo pregar o plano de salvação. Irmão, tem igrejas
que todo culto a mensagem evangelística. Sempre tem gente nova chegando e vindo no apelo. Mas ainda assim, elas não demonstram ser igreja que cresce. Porque o resto do povo não sobrevive só de mensagem evangelística. A minha e a sua fé não é edificada só com mensagem evangelística. Da mesma forma que a gente não quer ser só a igreja do encorajamento. Tem domingo que nós vamos pregar fé aqui, gigantes dos quais não me falaram, você sai voando. E tem outro que tu vai tomar invertida, que vai sair tentando entender de onde veio tanta cajadada. Porque a dieta tem que ser balanceada. Não pode dar só carboidrato sem proteína, não pode dar só salada sem proteína. E proteína é a sustância. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, o propósito hoje, querido, é a gente reesclarecer aquilo que para nós é um fundamento. Querido, se você teve alguma dificuldade, eu não quero que, por exemplo, não deu para chegar no horário. Irmão, dá um jeito ainda de chegar e não entre debaixo de culpa ou condenação. Mas deixa eu te dizer, a adoração não é algo para você descartar e dizer, eu vou chegar lá só para ouvir o que tem para ser dito. Até porque se for só para me ouvir, você pode ouvir em casa pela internet. Nós precisamos entender a importância de estarmos juntos para ministrar o Senhor e sermos ministrados por Ele. Na verdade, sua adoração ela deveria começar antes de você chegar aqui. Já desde o momento que você acordou. E quando nós começamos a ajustar essas coisas, nós vamos perceber a diferença que isso vai fazer na nossa vida, a diferença que isso vai fazer na nossa capacidade de cumprir a missão para o lado de fora. Eu creio, querido, que esse é um ano onde a mão do Senhor, de uma forma muito distinta, estará sobre nós como igreja. A gente está falando isso já há um tempo. Eu creio que é um tempo de frutificação pré-determinado por Deus para que a gente possa viver isso como igreja. Isso não significa que agora, então, não, Deus está dizendo, é hora de crescer mesmo. Nós falamos aqui ontem para os líderes, eu creio que isso é profético. O crescimento, querido, não é apenas porque nós estamos indo para um lugar onde 150 mil pessoas por dia passam na nossa frente na avenida. Não é apenas porque o acesso vai ficar muito mais fácil, um terminal de ônibus quase do lado, o que a gente não tem aqui. Essas coisas com certeza podem nos ajudar. Mas há algo que Deus está fazendo na nossa vida como igreja. E eu creio que é por isso que o Espírito Santo está me incomodando tanto a voltar a dizer, chame eles para um tempo de ministério ao Senhor como nunca antes. Nessa terça nós vamos ter um tadelão de encerramento dos 21 dias do jejum. Vocês lembram que ainda tem jejum acontecendo, né? Aleluia. Mas sabe, querido, você não tem que parar de jejuar porque os 21 dias terminou. A Bíblia fala que nesse ambiente de ministrar ao Senhor, essa turma em Antioquia estava fazendo o quê? Jejuando. Essa coisa de focar a presença de Deus, querido, é algo que nós não podemos perder nem comprometer. Por favor, diga amém. Agora, nós também não podemos deixar de estar juntos. Nós estamos sendo ministrados, querido, até quando você acha que não está sendo ministrado. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não quero mais ir na célula, não, porque aquele povo é muito imaturo. Falei, irmão, em primeiro lugar, eu preciso de você, porque gente madura que nem você, mais do que todo mundo, é quem mais tem que ajudar a gente a amadurecer os outros. Ele já falou para mim, parece que o senhor está sendo irônico. Eu falei, parece? Imagina a hora que eu estiver sendo. Mas falei, querido, mesmo que você tenha a sensação que não está entrando nada de bom, só de ter que aguentar aquela turma, você está sendo treinado. Treinado a exercitar o amor, exercitar a paciência. Irmão, não tem relacionamento de proximidade sem que haja atrito. Não existe lugar nenhum. Casamento, trabalho, né, em equipe, qualquer lugar. Não existe relacionamento de proximidade sem ter atrito. Porque a Bíblia diz que assim como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Mas você pode pensar na parte ruim, está soltando faísca. Eu prefiro pensar na boa. O ferro está sendo afiado para cumprir melhor o seu propósito. Você precisa até de quem pisa no seu calo, irmão. Só para você lembrar que tem que ser crente. Nós precisamos permitir que o estar juntos, em família, a família da fé, continue sendo um processo de aperfeiçoamento, de edificação. E eu quero lançar um apelo especial. Quando falamos de treinamento, de escola bíblica, quando falamos de aperfeiçoamento, não preciso disso não. Raramente você vê esse tipo de gente fazendo muita diferença do lado de fora. Porque gente que ou não está focado no ministério ao Senhor, ou despreza a importância do aperfeiçoamento,
raramente consegue ter alguma utilidade do lado de fora. Mas se nós unirmos essas coisas, então, esse evangelismo, esse ministério ao mundo, ele virá em terceiro lugar, não como o que é menos importante, ele virá como uma poderosa consequência. Porque a gente é abastecido, cheio de Deus, aperfeiçoado, encorajado nesse nível, nós vamos fazer muito mais diferença na vida daqueles que lá fora precisam de nós. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Eu gostaria que você repetisse comigo, diga: ministério ao Senhor, ministério aos santos, ministério ao mundo. São 3 áreas de atividade, 3 áreas de serviço ao ministério. Em primeiro lugar, ao Senhor. Em segundo lugar, aos santos. Assim, em terceiro lugar, ao mundo. Também não adianta a gente se tornar o tipo de igreja que só quer orar e adorar e se fortalecer, sem entender que o propósito é descarregar isso tudo na vida dos que estão lá do lado de fora. Porque se por um lado a gente consegue entender que não adianta só tentar começar sendo evangelístico, negligenciando isso, não tem propósito a gente se abastecer em Deus, nos fortalecer a nós mesmos, sem que a gente descarregue isso também na vida dos que estão do lado de fora. Alguém me perguntou outro dia, pastor, o que o senhor acha que a gente mais tem que aperfeiçoar? Falei, os 3. Nós precisamos melhorar a intensidade do ministério ao Senhor. Porque o ministério ao Senhor, querido, não é só o tempo que a gente tem de louvor, é quanto coração você vai colocar nisso. Nós precisamos melhorar no ministério aos santos, porque não importa se tem palavra nos cultos, se tem escola de treinamento, se o seu coração não está receptivo, a gente tem que se permitir ser aperfeiçoado. E você não deveria se limitar nem só àquilo que você nos ouve pregar. Você tinha que estar comendo a palavra de Deus todo santo dia. Nós precisamos nos permitir ser melhor aperfeiçoados pela palavra, moldados e trabalhados por Deus. E com certeza, nós podemos e nós vamos alcançar muita gente do lado de fora. Isso é o que nós podemos e nós vamos melhorar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, orar. Colocar sua vida diante de Deus e dizer, Senhor, eu clamo a Tua graça para viver esse equilíbrio, esse balanço. Eu quero não ter que escolher, eu quero transitar nessas 3 áreas de responsabilidade, dentro da ordem certa. Eu quero dar ao Senhor a devida resposta. Eu quero ser parte de uma igreja que faça diferença. Porque para que a gente possa fazer a diferença coletivamente, a gente tem que estar vivendo isso individualmente. Senhor, abre os nossos olhos. Ajuda-nos nessa manhã a ter mais do que só um discurso ou uma palestra. Ajuda-nos a ter não apenas a compreensão da palavra, mas a prontidão de atitude no nosso íntimo, a resposta devida à Tua palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, suplicando graça, suplicando favor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que podemos nos dedicar mais em cada uma dessas áreas. E nós queremos, com o devido entendimento e luz da Tua palavra, nos empenhar muito mais em cada uma dessas áreas. Que venha um novo tempo, Senhor. Que venha um novo tempo de crescimento, de frutificação, de salvação. Pai, nós clamamos literalmente por milhares sendo salvos através das nossas vidas, tendo o seu encontro com Cristo, sendo alcançados pelo Senhor através da nossa instrumentalidade. Nós nos expomos ao Senhor e à ação do Teu Espírito e da Tua palavra, pedindo que essas verdades sejam fortalecidas no nosso íntimo, que o Senhor encontre em nós a resposta. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.